Fala doido, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar pra vocês, eu acho que essa atualização do Canva já tem muito tempo, mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês, antes tarde do que nunca, que o Canva tem como utilizar a inteligência artificial. Eu já mostrei pra vocês, na verdade, como utilizar em alguns vídeos, por exemplo, pra fazer fonte 3D, pra preencher alguma imagem que tá ali cortada, que tem alguma parte faltando, por exemplo, a parte de cima da cabeça, o Canva consegue fazer isso com inteligência artificial, só que hoje a gente vai utilizar a inteligência artificial do Canva para criar imagens. No caso, não tem como criar um flyer completo, tá? Não tem como você dar um comando pro Canva e nenhum outro aplicativo vai conseguir criar um flyer completo com inteligência artificial, porque a inteligência artificial não é para isso. Eu até no começo, quando foi lançado a questão da inteligência artificial, fiquei meio receoso, porque eu achei que ela ia simplesmente substituir nós criadores de imagem. Mas não, ela não vai substituir, porque ela precisa de você, ela precisa entender o que você quer e ela não consegue simplesmente criar uma imagem completa de um flyer. Não tem como você chegar aqui e dar um comando para ela criar um flyer de eventos, ou um flyer esportivo, ou um flyer para social media, que ela não vai conseguir criar. Você precisa ir criando imagens para transformar aquilo num flyer de verdade, porque tem algumas limitações sim nessa inteligência artificial, e é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, a como criar uma imagem utilizando a inteligência artificial. Então já se inscreve no canal, porque aqui a gente vai trazer muito conteúdo top para vocês. E outra, deixa o like e compartilha esse vídeo com algum amigo seu para o YouTube entender que você gosta do canal. Também lembrando, não se esquece de se tornar membro para apoiar o canal e a gente sempre trazer vídeos novos exclusivos para vocês e todos os templates que eu lanço dos flares de quinta-feira. Então bora lá para eu mostrar para vocês como utilizar a inteligência artificial do Canva de forma correta. Aqui já no Canva a gente precisa simplesmente vir aqui em aplicativos e buscar por mídia mágica, tá? Então você pode entrar aqui em aplicativo e pesquisar mídia mágica que você vai conseguir usar. Eu, no meu caso, como já utilizei, simplesmente clica aqui e aqui eu posso dar o comando pro Canva criar alguma imagem. Não adianta você não ser nada específico. Por exemplo, digamos que você queira criar a imagem de um background. Você colocar lá background de futebol. O Canva não vai entender. Ele não vai criar a imagem que você quer. Você tem que ser muito específico. Por exemplo, digamos que você queira criar uma imagem, um background ali de futebol. Então você tem que ser muito específico. Por exemplo, background de futebol com estádio de fundo ou estádio destruído de fundo, dependendo do estilo que você vai criar a sua imagem, com torcida em preto e branco, com torcida vermelho e preto, com torcida verde, com bandeiras, iluminação. Então você tem que ser muito específico no que você quer que o Canva crie para você. Então, por exemplo, se você quer criar, digamos que um carro do futuro, então você vem aqui, vamos ser genérico, por exemplo, carro futurista com asa, gerar imagem, e ele simplesmente vai começar a criar e desenvolver essas imagens para você. Eu vou deixar o Canva criar aqui e eu já volto. Claro que muitas vezes ele vai criar uma imagem nada a ver, por exemplo, igual essa primeira aqui, essa última aqui, que é umas imagens que não faz sentido, e essa segunda e essa terceira aqui não tem o comando de asa que você especificou. Mas, por exemplo, digamos que você gostou dessa última imagem aqui, então você clica nos três pontinhos e gerar mais conteúdo semelhante, para ele buscar em cima dessa imagem criar outros elementos que façam sentido e que sejam meio parecidos. Então vamos deixar ele criar novamente e eu já volto. Aí digamos que você queira utilizar a imagem desse carro, então você simplesmente pode trazer aqui e começar a trabalhar com essa imagem. Ele cria algo muito legal. Por exemplo, vamos especificar outra coisa. Vamos vir aqui, vamos apagar isso e vamos escrever para ele criar uma fazenda. Crie uma fazenda com... Então a gente especificou para ele criar aqui uma fazenda com carneiros e uma casinha de fundo. Vamos deixar ele criar e a gente já volta. Outra coisa que você pode especificar para ele aqui é o seguinte, por exemplo, tá vendo que tem os estilos, estilo anime, estilo onírico, estilo fílmico, foto, aquarela, tem vários estilos para você utilizar, tá? Então você entra aqui e tem vários estilos. Por exemplo, vamos colocar aqui no estilo fílmico, que no caso seria a imagem mais puxada para um estilo de filme aqui. Então vamos deixar ele criar e a gente já volta. Por exemplo, essa imagem aqui ficou muito legal, tá? Você conseguiria utilizar essa imagem aqui para um flyer gospel tranquilamente, tá? Você conseguiria utilizar de forma muito fácil. E também uma outra coisa muito legal que tem como você utilizar aqui é a questão de criar imagem imagem para elementos gráficos e elementos de vídeo, tá? Então você consegue utilizar. E por exemplo, essa imagem está quadrada, mas por exemplo, se você quiser criar ela em formato retrato, você também consegue. Aqui embaixo, tá vendo? Ó?
enquadrado, paisagem ou retrato. Você escolhe o formato que você quer criar a sua imagem. Lembrando, a inteligência artificial do Canva, ela não se dá muito bem em criar mãos, em criar pés, pessoas conhecidas. Ele não vai conseguir criar imagens de pessoas conhecidas, tá? Isso não tem como utilizar aqui no Canva. Eu não sei se é algum comando justamente dos criadores, dos desenvolvedores do Canva, para justamente as pessoas não criarem imagens de pessoas conhecidas utilizando a inteligência artificial, porque a gente sabe que isso é meio perigoso. Então o Canva não consegue criar imagens de pessoas conhecidas. Então isso é muito legal, tá? Por exemplo, vamos descrever o que a gente quer aqui. Vamos entrar novamente em imagens, vamos colocar no tamanho retrato e vamos dizer que a gente quer um hambúrguer em um prato sendo abduzido por um disco voador, e vamos gerar a imagem. Ele vai criar umas imagens aqui muito digamos até meio estranho, mas digamos que a gente gostou dessa aqui. Vamos gerar mais imagens específicas dessa aqui. Tá vendo que ele trouxe o disco voador, que eu dei o comando, trouxe o hambúrguer, trouxe o prato ali e trouxe até um fundo meio de alguns prédios, meio que parece até meio destruído, tá? Não gostei dessas outras opções que ele deu, então vamos acrescentar aqui outras coisas para ver se ele gera pra gente essa imagem. Em um cenário pós-apocalipse, gerar novamente pra gente ver como que ele vai criar essas imagens pra gente. Digamos aqui, ó, ele não criou a imagem do hambúrguer, que seria legal, mas essa imagem aqui, se você conseguir, por exemplo, depois pegar uma imagem de um hambúrguer e colocar aqui, vai ficar muito legal. Então vamos gerar simplesmente a imagem do hambúrguer pra gente ver se a gente consegue criar essa imagem de uma forma melhor, utilizando a inteligência artificial, mas dando um retoque nosso, porque você tá vendo aqui que ele não tá criando a imagem por completo. Então ele criou aqui a imagem do disco voador num cenário pós-apocalíptico ali, só que ele não colocou o hambúrguer de forma legal. Então vamos simplesmente dar o comando para ele criar o hambúrguer de forma separada para ver se a gente consegue adaptar ele aqui. Então vamos simplesmente apagar tudo e colocar para ele criar um hambúrguer. Por exemplo, ele criou essas imagens desses hambúrgueres. Eu não gostei muito, então vamos gerar mais conteúdo semelhante a esse hambúrguer aqui que ele trouxe, que eu acho que ficou o melhorzinho aqui. Não ficou legal, vamos colocar ele aqui despedaçado para ver como que ele vai trazer essa imagem pra gente. Cara, eu vou falar para vocês, por exemplo, digamos essa imagem aqui, teria como você criar uma imagem em cima dessa imagem que o Canva criou, muito legal, tá? Tipo assim, tem como você fazer uma mídia aqui para sua lanchonete, sua hamburgueria, de forma muito legal utilizando simplesmente essa imagem. Não era o que a gente tava buscando, não era, mas daria para você criar alguma coisa muito massa. Por exemplo, vamos excluir essa imagem aqui e vamos trabalhar com essa imagem aqui, porque eu sei que aqui no Canva, se a gente entrar aqui em elementos, ele tem esses hambúrgueres voando, tá? Então vamos pesquisar aqui por hambúrguer. Eu também tenho aqui nos meus uploads, mas tô com preguiça de procurar, então vamos ver se aqui ele aparece. Por exemplo, tá vendo esse hambúrguer daqui? Ele tá todo bagunçado como se ele estivesse caindo ou subindo ou sendo abduzido. Então, por exemplo, se a gente trabalha com esse hambúrguer aqui, ó, meio que sendo abduzido e joga uma iluminação, cara, já fica top. Por exemplo, a gente pode trabalhar com um prato aqui de baixo, já parece que esse hambúrguer está sendo abduzido. Tá vendo que é simples criar, e a inteligência artificial do Canva, ela te ajuda muito nesse processo, tá? Você consegue criar um background que às vezes você não encontraria de forma tão simples aqui nos elementos do Canva, ou até mesmo em algumas bibliotecas pagas. Então ele consegue criar para você alguns elementos que facilitam muito a sua vida, e são para essas finalidades que a gente tem que utilizar a inteligência artificial do Canva. Como eu disse, ele não vai conseguir te entregar um flare pronto, ele não vai conseguir criar a imagem de um personagem, alguma pessoa famosa, ele não vai conseguir criar a imagem de uma mão tão bem feita, a imagem de um pé tão bem feito, porque ele se perde um pouco nessas criações, mas ele consegue te entregar um background muito top para você criar imagens em cima dele. Então é dessa forma que sim, você consegue trabalhar no Canva utilizando a inteligência artificial a seu favor. Então entra ali em mídia mágica e vai testando, vai colocando alguns comandos para você ver qual comando se adapta melhor para sua arte. É isso, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou e ficou até aqui, se esse vídeo te agregou em algo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E se você não se tornou membro, se torne membro, que eu não sei o que você tá esperando ainda, porque vocês vão ter acesso a todos os templates que eu solto nos vídeos de quinta-feira. É isso, valeu e até o próximo vídeo.